Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal Profissão TI e hoje o assunto será processadores, isso mesmo, processadores, a importância, ele que é o coração do computador, é nele que vai ficar aí a grande responsabilidade de processar as informações. Vamos falar um pouquinho dele, então roda a vinheta, a gente se vê já. Fala pessoal, então tá aqui, nós temos aqui dois modelos de processadores totalmente diferentes, né? Duas marcas diferentes. Eu tenho um processador AMD e tenho um processador Intel Core i7 e óbvio são processadores de gerações diferentes, né? Mas que servem aqui para o nosso exemplo. Então, como eu fiz com o vídeo da placa-mãe, se você ainda não viu o vídeo da placa-mãe, eu vou deixar o link aqui em cima. A gente separou aqui em três partes básicas na placa-mãe para facilitar a explicação. Eu vou fazer a mesma coisa na explicação do processador. Eu vou separar em partes e a primeira parte vai ser a questão de estrutura, a questão estrutural, como é que é concebido o processador. Primeira coisa que eu queria falar é que o processador ele tem uma função, né? Processar dados. E que tipo de dado é esse? Dados binários, ou seja, ou 0 ou 1. E muita gente pergunta quando eu estou dando essa aula em cursos mais extensos, como assim, Franklin? Como assim 0 e 1? Aparece o 0, aparece o 1, o processador sabe o que é 0, o que é 1? Na verdade, não. Ele tem essa informação codificada e quem vai fazer essa interpretação são os transistores que compõem, né, a estrutura do processador. Sim, o processador aqui dentro tem na sua composição bilhões e milhões de transistores. E quando um transistor está ligado, ele representa o 1. Quando ele está desligado, ele representa o 0. E é nessa ordem de liga e desliga que as informações são formadas, codificadas e processadas. Beleza? Então, vamos falar um pouco de estrutura. Antes de falar de estrutura, a gente precisa entender uma grandeza aqui, que é uma unidade de medida muito utilizada nos processadores, que é o nanômetro. O nanômetro é a unidade de medida que define aí o espaço entre os transistores. Então aqui dentro nós temos aqui diversos transistores e o espaço entre esses transistores é medido em nanômetros. Para você ter uma ideia, um processador também é classificado pela sua distância dos transistores dado em nanômetro. Atualmente essa distância, né, essa nomenclatura, ela está na ordem de 7 nanômetros. Esse é o tamanho, né, mínimo que se conseguiu até hoje. Quanto menor esse espaço entre os transistores que estão aqui dentro, né, mais transistores vão caber dentro do processador e, consequentemente, mais potente, maior capacidade de processamento terá esse processador. E você pode me perguntar, mas Franklin, então por que não vai logo para 3 nanômetros, 2 nanômetros e até, por que não, 1 nanômetro? Então, basicamente, isso não é possível por duas limitações, e talvez a maior delas é uma questão física, né? Você precisa, para processos microscópicos, você precisa de equipamentos microscópicos. Então, você imagine que aqui tem milhões e milhões e milhões de transistores. Agora, você imagine como é que isso pode ser feito. Você precisa de um equipamento muito específico. Outra coisa é que, como você não consegue construir um transistor tão pequenininho assim, ele é basicamente esculpido na matéria-prima que compõe o processador, que é o silício. O silício que é encontrado, né, na areia, extraído, e esse material, o silício, é a matéria-prima para a composição aí da placa, onde são impressos os transistores. Então, os transistores, na verdade, eles são esculpidos. Vem uma maquinazinha e começa a esculpir os transistores já na placa de silício. Então, quer dizer, ele não é construído e encaixado, ele é impresso praticamente. Só que o que é que acontece? Quando você vai fazendo essa impressão, quanto menor a distância, mais, vamos dizer que mais fino, né, mais delicado é o filamento que interliga um transistor ao outro. E você sabe que quanto mais delicado, dependendo do material, por exemplo, se eu cortar uma tira de papel, quanto mais fina é a tira, mais sensível e mais frágil ela é. A mesma coisa acontece, assim, óbvio, guardado as devidas comparações, com a impressão aí dos transistores. Se eu diminuo esse espaço, eu tenho mais fragilidade e, óbvio, isso vai acabar impactando diretamente no mau funcionamento do processador. Então, falando aí em estrutura, isso é basicamente aí o que a gente precisa saber, e o nome, né, o termo dado
essa impressão é litografia. Então vocês vão poder ver muito isso na literatura atual, litografia. No mundo dos processadores existe o marketing de venda dos processadores. Já foi utilizado a questão do clock, a questão da frequência como menino de venda dos processadores. Então quanto mais clock, mais frequência o processador é melhor. Já foi vendido a questão de núcleos, de threads, que a gente vai ver daqui a pouco. E a menina dos olhos do marketing de venda de processadores agora é litografia. Então, quando você ouvir o termo litografia, você tá aí ouvindo a distância em nanômetros entre um transistor e outro, beleza? Então, é essa aí infraestrutura aí de um processador. Bom, já falamos aqui da estrutura, vamos falar um pouco sobre frequência, tá? Frequência, como eu disse, é algo que era muito desejado no começo e muito utilizado no marketing. Então, eu tenho aqui esse processador da Intel, vou ver se eu consigo focar, tá aqui. Ele tem uma frequência de 3.000 GHz. A frequência é a unidade de medida que determina aí a capacidade de processamento, a capacidade de fazer cálculos de um processador, e ela é medida em Hz, tá? Então, como nós vimos aqui, nós temos aqui 3.000 GHz. Então, o que eu quero dizer aqui é que esse processador consegue fazer 3 bilhões de cálculos por segundo. E isso, óbvio, evidente, está relacionado ao número de transistores que tem aqui dentro, impresso no silício dele. A gente já falou agora há pouco sobre isso. Então, a frequência fala sim sobre a capacidade de processamento de um processador e a medida em gigahertz, na maioria das vezes. Franklin, então é só olhar aí quanto maior o clock, que também é conhecida, a frequência é conhecida como clock. Quanto maior o clock de um processador, então mais rápido ele é? Não necessariamente. É um conjunto de coisas aí que vai fazer com que ele seja bem veloz. Mas quando você ouvir falar em clock, o clock é a frequência de processamento, que é feito aqui dentro do processador. E você pode ouvir falar também de uma coisa chamada overclock. Eu tenho aqui o clock, ou seja, a frequência nominal de um processador, 3.000 GHz. Só o que acontece? Eu também tenho a possibilidade de fazer um overclock, ou seja, aumentar mais ainda a velocidade de processamento desse processador. E aí vai depender se a placa-mãe suporta realizar overclock, se esse processador suporta realizar overclock, e isso é feito através de configurações no setup, tá bom? Então, só para vocês ficarem cientes aqui, como esse é um treinamento básico, a gente não vai entrar fundo nisso, mas é bom saber aí, quando ouvir falar em overclock, que na verdade é um aumento desse poder de processamento desse carinha aqui, tá bom? Então, a gente está falando de por que ele é importante, porque o clock é importante, mas não é só ele, porque existe uma coisa chamada memória cache, tá? Memória cache é uma das memórias que estão presentes no computador. Muita gente acha que o computador só tem memória RAM e HD, mas não é verdade. O computador tem outros tipos de memória e esses outros tipos estão também presentes aqui no processador, dentro do núcleo aqui impresso, que são as memórias cache. As memórias cache se dividem em três. A memória cache L1, L vem de level, tá? Então, memória cache nível 1, nível 2 e nível 3. Vocês vão ver durante a nossa conversa aqui, principalmente em relação à memória, e já vimos também no vídeo em relação à placa-mãe, que quanto mais próximo do processador, ou seja, quanto mais próximo eu tiver do processador, mais rápido é a minha capacidade de processamento. Então, por isso que o chip norte aqui foi retirado da placa e hoje nas placas mais modernas ele não existe mais. Ele foi colocado para dentro da CPU. Então, a mesma coisa acontece com a memória cache. A memória cache foi mandada para dentro da CPU. E na CPU existem três tipos de memória cache. Memória cache level 1, level 2 e level 3. Óbvio, evidente que essas memórias têm menor capacidade que a memória RAM, mas por sua vez, por estarem mais próximos do processador, elas são bem mais rápidas, assim, infinitamente mais rápidas em relação à memória RAM. Então eu tenho aí a memória de armazenamento, a memória estática, que é o HD ou SSD. Nós temos a memória volátil, a memória de leitura rápida, que é a memória RAM, onde os programas são carregados, mas como ela é volátil, ela é descarregada quando a energia é desligada do computador, diferente do HD.
que permanece as informações gravadas no seu disco. E ainda nós temos as memórias cache. Para que elas servem, Franklin? Eu vou falar bem rápido aqui para não embaralhar a cabeça de vocês, até porque esse vídeo é um vídeo conceitual. Mas em tese é o seguinte, a memória cache ela serve para facilitar a comunicação entre a informação que foi buscada no HD pelo processador. Então, eu tenho a informação que é buscada no meu HD, caiu aqui, no meu HD. Essa informação ela vai para a minha memória RAM. E essa memória RAM, por sua vez, precisa entregar. A comunicação ela não pode ser direta do processador com a memória RAM, já que a gente já viu que a memória RAM ela é lenta, ela não é tão rápida. Então isso faria com que o processamento demorasse demais. Por isso foi criada as memórias cache. Elas estão dentro do processador e o que é que elas fazem? Elas armazenam as instruções e as informações para que o processador consiga acessar o que é importante. Então nós temos a Level 1, que é a menorzinha, ela tem no seu espaço aí dimensionado em kilobytes, então ela é muito pequenininha, porém ela é bem rápida, ela é infinitamente mais rápida. Por quê? Porque ela está dentro da CPU, ela está bem próxima à CPU. E aí ela é dividida basicamente em duas partes, né? A Level 1 de dados, que é basicamente aquela que armazena os dados, e a Level 1 de instrução, que é a que contém as instruções suficientes para saber o que deve ser feito com aqueles dados. Depois dela nós temos a Level 2, que ela é um pouco maior que a Level 1, consequentemente ela é um pouco mais lenta. E depois nós temos a Level 3, também bem maior que a Level 1 e 2 e também bem mais lenta. Em tese, por que vocês me perguntariam, Franklin, então por que a gente não fabrica mais caches, né, Level 1 e coloca uma grande quantidade? Porque é muito caro, porque o processo de concepção da memória cache ela é diferente da concepção da memória RAM. A memória RAM ela é mais barata de produzir, por isso que ela está hoje na escala aí dos gigabytes, né? Enquanto a memória cache ela está aí na ordem dos kilobytes. A Level 2 dos megabytes e a Level 3 ainda chega a gigabytes, mas nada perto, né, do tamanho dimensionado para a memória RAM. E por que isso? Porque a construção de memórias cache é caro e ficaria inviável fazer essa produção. Por isso que ela foi colocada ali estrategicamente para pegar as informações que são mais importantes no processo, para que o processador não fique toda hora tendo que consultar a memória RAM, beleza? Então é isso, essa é a questão do cache, né? Eu queria falar, tem muito mais assunto para falar sobre cache, mas só sabendo isso, vocês vão poder interpretar sobre a importância da memória cache e para que ela serve. E por último, não menos importante, eu queria falar com vocês sobre os núcleos. Isso mesmo, pessoal, aqui dentro nós temos os núcleos. Como eu disse a vocês, existe uma limitação física para a impressão do número de transistores em relação aos nanômetros ou à litografia dessa impressão. Então, como a gente tem aí um limite físico, o que é que os engenheiros aí, os caras que vivem queimando neurônio para promover solução em relação a isso, pensaram? Tá, então eu tenho um limite aqui de impressão, né, de litografia aqui no meu CPU. Então, o que é que eu vou fazer? Ao invés de eu tentar minimizar mais ainda essa litografia, por hora eu prefiro criar novos núcleos. Então, um processador hoje ele tem 2, 3, 4, 5, 8, ele tem vários núcleos. Então faz com que eu dobre a minha capacidade de processamento. Se com um núcleo eu tinha capacidade de processar aí 2 GHz de dados agora, de cálculos, né? Agora eu posso fazer o dobro disso e assim sucessivamente. E ainda além disso, os engenheiros repararam que nem todo o potencial desses núcleos eram utilizados. Então o que foi que eles criaram? Eles criaram os núcleos virtuais. Então eu tenho os núcleos físicos, né, na CPU, e eu tenho os núcleos virtuais. A esses núcleos virtuais nós damos o nome de thread. Então você vai ver aqui muito na descrição do CPU, ele tem 2 núcleos e 4 threads. Ou seja, ele tem 2 núcleos físicos e tem 4 núcleos lógicos. Eu tenho um processador com 4 núcleos e 8 threads, 16 threads. Ou seja, agora você já sabe o que isso significa. Núcleos são os núcleos físicos do processador e as threads são os núcleos lógicos, feitos com o que sobra, né, daquela questão do processamento, beleza? Então, pessoal, é isso. Falar sobre o processador demoraria muito mais tempo. É importante salientar que esse é um vídeo conceitual e a gente está aqui para fazer com que vocês aprendam o máximo possível
e desenvolvam aí a capacidade de entender a lógica, tá? A lógica aqui é que é importante, é muito importante que vocês entendam que nós estamos aqui para desenvolver conceito, e esse conceito vai valer para placa-mãe do computador, mas também vai valer para celulares, roteadores e tudo mais que utiliza o conceito de processamento, memória e placa-mãe, ok? Então a gente fica por aqui e a gente vai encerrando essa introdução a processadores. Então é isso, pessoal. Hoje falamos sobre processadores, sua importância, as referências em gigahertz, o que tudo isso significa. Espero que você tenha tirado suas dúvidas. Eu queria agradecer mais uma vez a InfoMC Tecnologia, a nossa patrocinadora, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!